Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, mas estava ouvindo um ex-membro da Ajudância de Ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Eduardo Girão comentou o absurdo da convocação. Ele disse ao depoente: "O senhor respondeu aí tudo o que tinha que responder e eu confesso que fiquei envergonhado com algumas perguntas que foram feitas ao senhor. Algo sem absolutamente nada a ver com o que a gente está fazendo aqui há 2 meses e meio. Uma perda de tempo e de dinheiro público e exposição de pessoas que vêm de forma firme e serena fazer colocações aqui nessa comissão parlamentar de inquérito." O senador lamentou os rumos da CPMI, apontando que a comissão vem representando um desserviço à nação. Girão disse: "É CPI de tudo menos do dia 8 de janeiro. Para o que nós estamos aqui, para buscar a verdade, doa quem doer. É CPI de joia, é CPI de cartão de vacina e absolutamente nada do que o povo está querendo saber." Eduardo Girão lamentou que a CPMI esteja se prestando a fornecer elementos para as narrativas dos lulistas, atendendo a pouquíssimos requerimentos da oposição, e apontou: "O defunto está na sala. Essa CPMI vai acabar. O governo quer que ela acabe. Já saiu entrevista dizendo isso, porque vai chegar onde tem que chegar. Você não consegue segurar a verdade, esconder a verdade durante muito tempo, não." O senador exibiu um vídeo do ministro de Lula, Flávio Dino, relatando que estava presente no Ministério da Justiça na tarde do dia 8. O vídeo mostrou ainda reportagens questionando por que homens da Força Nacional estavam no local e não impediram as depredações, e outra declaração do ministro dizendo que apuraria as omissões. Girão questionou, inclusive, a omissão dele, do ministro Flávio Dino e do governo Lula. Por que isso não está sendo visto aqui, nesta comissão parlamentar de inquérito? Por que só um lado é visto? Girão questionou: até quando nós vamos nos esconder dos fatos? Ô senhor presidente, não tem como essa CPMI não chamar aqui para ouvir respeitosamente o comandante da Força Nacional, testemunha ocular, ele tem que vir. O fotógrafo da Reuters disse que viu e o fotografou. Ele não, o batalhão de 200 homens parados naquele momento. O senador questionou ainda se o presidente da comissão pretende continuar aceitando passivamente o deboche do ministro da Justiça, que se recusa a enviar as imagens do prédio requisitadas pela comissão. Ele disse: "E as imagens, senhor presidente? E as imagens, senhor presidente? Isso é um desrespeito ao parlamento, é um desrespeito à nossa instituição, Congresso Nacional. Cadê as imagens? 2 só chegaram. Em todo lugar tem câmera de segurança no Ministério da Justiça. Eu já fui lá. Como disse um colega, só não tem dentro do banheiro. Eles não podem fazer isso. O senhor tem que nos defender com relação às imagens. Cadê a perícia das imagens que chegaram? As pouquíssimas. Cadê a perícia?" Girão perguntou: "Será que nós vamos terminar esta CPMI e não vamos ouvir o senhor Glauber Amorim, que é um subordinado do Dino, da inteligência do Ministério da Justiça, que recebeu 33 alertas da ABIN de que o objetivo seria destruir? Será que nós não vamos ouvir aqui alguns desses brasileiros, a Associação de Vítimas de Pessoas Presas, advogados que tiveram seus direitos negados, o que nós já denunciamos inclusive na ONU? Será que a gente vai assistir a tudo isso de camarote enquanto a gente está aqui para trabalhar?" Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão repete, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo e que serviu
principalmente para perseguição política. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI da pandemia não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. Esses passos são reproduzidos exatamente da mesma forma na CPMI que deveria investigar o dia 8 de janeiro. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 25 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, presidente. Eu quero dar as boas-vindas ao senhor Luiz Marques dos Reis, ao seu advogado, o senhor Ronaldo Braga. Eu quero dizer que eu não vou fazer nenhuma pergunta para o senhor. O senhor respondeu aí tudo o que tinha que responder e eu confesso que fiquei envergonhado com algumas perguntas que foram feitas ao senhor. Algo sem absolutamente nada a ver com o que a gente está fazendo aqui há 2 meses e meio. Uma perda de tempo, de dinheiro público, de exposição de pessoas que vêm de forma firme, serena, fazer colocações aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Olha, senhor presidente, eu quero abrir meu coração, eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições. Tenho procurado fazer um trabalho independente aqui. Confesso que a busca por essa imparcialidade, eu sou testemunha que o senhor tem tentado desde o início da CPMI, mas na aprovação desses requerimentos, nós estamos fazendo um desserviço à nação. É CPI de tudo, menos do dia 8 de janeiro, que nós estamos aqui para buscar a verdade. Doa quem doer. É CPI de joia, é CPI de cartão de vacina. É COAF, CPI da Codepasta também. Olha,
e absolutamente nada, que é o que o povo está querendo saber. Que é o que o povo está querendo saber. Então eu lhe faço um apelo, presidente, publicamente. O senhor tem uma frase de um pacifista que eu gosto muito, humanista, que é Chico Xavier, que ele diz que não importa o que a gente fez até agora, o importante é como nós vamos terminar isso. E o senhor tem a chance como presidente, a missão que o senhor recebeu do colegiado, de pessoas influentes, o senhor tem como fazer com que haja um mínimo de equilíbrio nessa CPMI. Você ter, como a gente diz no Nordeste, uma ruma de requerimentos só de um lado e pegar meia dúzia, literalmente, de um outro, que não é a essência do que a gente precisa buscar aqui, isso joga a CPMI lá para baixo, o trabalho de todos nós. Então eu quero pegar a sua frase no começo da sessão. Confesso que dormi muito chateado essas 2 noites, mas eu quero pegar essa frase de que o senhor vai tentar fazer uma coisa, nem que seja de 4-1, porque a média está sendo de 5-6-1 em oitivas aqui. Vamos fazer isso, pega 3, 4, mas traz um que é importante, e eu vou dizer alguns nomes aqui que o Brasil quer saber. E aí, independente se é de direita, de esquerda, a gente precisa tirar o defunto da sala. O defunto está na sala. Essa CPMI vai acabar, o governo quer que ela acabe, já saiu entrevista dizendo isso, porque vai chegar onde tem que chegar. Você não consegue segurar a verdade, esconder a verdade durante muito tempo, não. Eu queria pedir à atenciosa secretaria dessa mesa para passar um vídeo e depois eu complemento. Chego aqui nessa janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos manifestantes, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali, próximo ali às cúpulas, né, do Congresso, Câmara e Senado. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi o presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio, eu disse, presidente, podemos fazer isto ou aquilo. Ele já sabia, óbvio, podemos fazer isto ou aquilo. Ele já sabia, óbvio, podemos fazer isto ou aquilo. Ele já sabia, óbvio. Eu terminei a convocação ontem da Força Nacional para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da Polícia Local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. E omissões que serão apuradas... Tá bom, presidente. Todas, e omissões... Tá bom, eu agradeço, inclusive a omissão dele, do ministro Flávio Dino, do governo Lula. Por que isso não está sendo visto aqui, nessa comissão parlamentar de inquérito? Por que só um lado é visto? Ah, não, mas a Força de Segurança Nacional, eu vi parlamentares dizerem isso em entrevistas, tem que ter, o ibanês tem que autorizar. E o ministro Moro, senador integrante dessa CPMI, que quando o ministro mandou a Força de Segurança Nacional atuar, e atuou e preservou o patrimônio público. Até quando nós vamos nos esconder dos fatos? Ô, senhor presidente, não tem como essa CPMI não chamar aqui, para ouvir respeitosamente, o comandante da Força Nacional, testemunha ocular. Ele tem que vir. O fotógrafo da Reuters disse que viu e fotografou ele. Ele não. O batalhão de 200 homens parados,
naquele momento. E as imagens, senhor presidente? E as imagens, senhor presidente? Isso é um desrespeito ao parlamento, é um desrespeito à nossa instituição, o Congresso Nacional. Cadê as imagens? 2 só. Chegaram, tem em todo lugar, tem câmera de segurança no Ministério da Justiça. Eu já fui lá. Como disse um colega, só não tem dentro de banheiro. Eles não podem fazer isso. O senhor tem que nos defender com relação às imagens. Cadê a perícia das imagens que chegaram? As pouquíssimas, cadê a perícia? Presidente, será que nós vamos terminar essa CPMI? Não vamos ouvir o senhor Glauber Amorim, que é o subordinado do Dino, da inteligência do Ministério da Justiça, que recebeu 33 alertas da ABIN, que o objetivo seria destruir? Será que nós não vamos ouvir aqui alguns desses brasileiros, associação de vítimas, de pessoas presas, advogados que tiveram seus direitos negados e que nós já denunciamos, inclusive, na ONU? Será que a gente vai assistir a isso tudo de camarote enquanto a gente está aqui para trabalhar? Esse é o apelo que eu faço, senhor presidente, lhe dizendo que o senhor tem essa missão de salvar essa CPMI, de resgatar, que ela não se desmoralize, e eu faço esse apelo para o senhor, dando mais um voto de confiança. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Eu quero dizer aqui, a respeito da fala do senador e de tantas outras pessoas que já se manifestaram nesse sentido, de que essa presidência não tem o poder para convocar ninguém. Eu posso sim submeter a votação aqui, os requerimentos que os senhores quiserem, não há nenhuma dificuldade. Eu tenho tentado sempre fazer acordos. Por exemplo, me pediram para colocar o requerimento hoje, que Vossa Excelência se refere, que eu acho realmente necessário, dos comandantes da Força Nacional. Mas eu senti que, se isso fosse colocado em votação, seriam derrotados. E eu tenho tentado sempre fazer o acordo para aprovar alguns requerimentos. Agora, eu não tenho esse poder, eu não tenho, mas eu estou empenhado em fazermos um acordo nessas últimas 11 audiências que temos, para que tenhamos sim a participação de nomes indicados pela oposição, nomes indicados pelo governo. Agora, eu quero fazer aqui um outro registro, respondendo a meu amigo, grande senador da República, Fabiano Contarato, que falou hoje de serempestidade. O que é serempestidade? É uma expressão do direito penal quando está havendo uma investigação e fortuitamente se encontra um outro crime dentro daquele que está sendo investigado. Acontece que a serempestidade vale para a polícia, vale para o Ministério Público, não vale para uma CPMI que foi criada com um propósito específico e que, para ser criada, precisa da assinatura de 171 senhores e senhoras deputados e mais 27 assinaturas de senhores e senhoras senadoras, e que nos dão um objetivo específico de investigar aquele ato determinado, delimitado, que está no requerimento. Então, a serempestidade não vale para a CPMI, não vale. Se aqui nós fomos criados, né, estamos aqui constituídos na condição de uma comissão parlamentar de inquérito, com o propósito de investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu até entendo que há uma elasticidade no sentido assim, olha, quais são os atos que nos levaram a 8 de janeiro? Ah, tem lá o cara que botou a bomba debaixo do caminhão. Eu acho que faz sentido, viu, senador, deputado Marco Feliciano, acho que faz sentido ouvir, porque é um acontecimento que está concatenado. Ah, tem a invasão lá da sede da Polícia Federal. Eu acho que faz sentido. A pessoa da ABIN, que fez os relatórios, não foi no dia 8, mas foi antes, está conectado com isso. Agora, meus amigos, pelo amor de Deus, questão de joias, né, de corrupção eventual que tenha acontecido num governo, seja lá qual for, não é propósito dessa CPMI, porque aí sim nós estaríamos transgredindo o mandado, a ordem que a Câmara e o Senado nos deram. Não posso fazer. Da mesma forma, isso vale para os dois lados. O jovem e combativo deputado Nicolas Ferreira, ídolo das minhas assessoras, né? Que gosta muito de rede social,
O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, fez um requerimento querendo ouvir uma pessoa aqui citada pelo hacker, que teria sido a única pessoa que programou o código-fonte em 2018. E eu, com todo respeito pelo parlamentar, apliquei esse mesmo critério. Falei, olha, deputado, aí a gente teria que providenciar as assinaturas e abrir uma outra CPI para discutir a validade, a segurança das urnas eletrônicas no país, senador Flávio Bolsonaro. Então, a serempetidade que tem sido tão lembrada aqui, não só pelo nobre senador Fabiano Contarato, mas por outras pessoas, a serempetidade não cabe numa CPI, porque nós só temos o poder de investigação sobre aquilo que nos é determinado previamente. Então, era isso que eu queria deixar claro. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, apenas para sublinhar a fala de Vossa Excelência, que foi aqui um momento especial com relação a essas terminologias que surgem, e é um caso que deve ser olhado com muita parcimônia, porque quando você detecta uma prova de forma aleatória, um fato aleatório, no curso de uma investigação. É diferente do que hoje a gente tem observado por aí, que é o chamado fishing expedition, né? Ou a pesca aleatória, né? Você olha para uma situação, mas na verdade o objetivo é outro. Isso não se enquadra dentro dessa expressão, não se enquadra dentro daquilo que é o modelo penal brasileiro. E, infelizmente, é o que vem sendo praticado. Mas eu cumprimento Vossa Excelência pela cautela em cuidar daquilo que é objeto realmente desta CPI. Pois não, deputado. Pode falar, deputado Rogério Corrêa, breve comunicação. Rapidamente, apenas não vou entrar nesse assunto agora, até para não prejudicar a oitiva. Mas como o senhor deu a oportunidade também para que o outro se manifestasse, apenas para dizer que tem uma discordância dessa análise que o senhor faz. Respeito, é claro, com respeito às opiniões, me parece óbvio que relacionar tudo aquilo que levou a um processo de golpe precisa ser investigado. Se no processo de golpe aparecem denúncias de corrupção, no meu entendimento, fazem parte do processo, porque um processo como esse é eivado de problemas, de crítica, é eivado de erros, entre eles o erro de corrupção. Mas é algo que, evidentemente, nós vamos debater e vamos ver o que aparece também de documentação no CPMI. Apenas para registrar que não há consenso nessa análise que Vossa Excelência fez, embora respeite a opinião. Muito obrigado, deputado. A próxima oradora seria a senadora Ana Paula Lobato, que não está presente, o deputado Rodrigo Valadares, que não está presente, o senador Randolph, que não está presente. Eu passo, portanto, a palavra ao próximo orador, que é o senador Jorge Seife. Senhor presidente, muito obrigado. Quero desejar boa tarde ao doutor Ronaldo Braga, ao Luiz Marcos dos Reis, qual conheço e convivi no tempo que fui ministro da Pesca. E lamento também, mais uma vez, pelos maus tratos que o senhor está sofrendo e essa conversa, que teus filhos não têm admiração pelo senhor, conversa fiada, viu? Não tem admiração por quem presta continência para Nicolás Maduro, que assassina o seu povo passando com um tanque de guerra em cima. E eles aplaudem essa cambada de sem vergonha. Entendeu? Aí o povo também tem que se envergonhar daqueles que vêm aqui, se dizem cristãos, evangélicos, católicos, e a Anísia Andrade, ministra da Saúde, me assina uma portaria falando de aborto, de liberação de maconha, de hormonização de crianças de 14 anos. Não tem um evangélico da base governista que fez uma manifestação contra isso. Mas Deus não dorme e eles vão ter que pagar por isso. Se não for na terra, vai ser no tribunal mais justo que tem, que é no céu. Quero te falar também, Luiz Marcos, que eu pensei que isso aqui era uma CPMI para tratar de 8 de janeiro. Mas isso aqui é um circo, mas o palhaço é o povo brasileiro. Eu fiz a conta. R$ 2.500 só dos 64 deputados e senadores, R$ 2.500 sem assessores, sem nada. Custa essa CPMI para o povo brasileiro, R$ 2.500 por hora, ok? Para chegar aqui e virar COAF, querer saber se o senhor comprou bala doce, se comprou pneu, se depositou, ao invés de perguntar diretamente para o senhor, vem cá, tu financiou, tu não participou? Se tuas filmagens estão nas redes sociais, tá lá.
Então se gasta tempo. E, mais uma vez, infelizmente o povo brasileiro, assim como na CPI da Covid, aqui é a versão 2 da Covid, com a palhaçada que não prendeu um governador ladrão, que roubaram milhares de reais do povo brasileiro. Por falar em vacina, que um monte de mentiroso canalha vem aqui falar do negacionismo de Bolsonaro, deixa eu falar algo para o senhor. O senhor sabe quando foi aplicada a primeira vacina no Brasil? Já, o senhor não tomou vacina ou tomou? Não importa. O senhor não precisa responder. O senhor sabe quando foi aplicada a primeira vacina no mundo? No mundo. Sabe quando foi? Pois eu vou te falar. Está na imprensa. 24/12 foi aplicada a primeira vacina no mundo. O senhor sabe que o Brasil tem um órgão que regulamenta remédios, produtos? Sabe qual é o nome desse órgão? Anvisa. O presidente da República pode autorizar a vacinação de alguém se a Anvisa não aprovar o medicamento? Sim ou não? Não. Nós estamos falando de 24/12, dezembro. 17 de janeiro de 2021, matéria aqui no jornal. Anvisa autoriza o uso emergencial para as 2 primeiras vacinas de Covid. Sabe quando foi a primeira vacinação no Brasil? O senhor sabe, não? Horas depois da aprovação da Anvisa, São Paulo inicia a vacinação dos profissionais de saúde indígenas e quilombolas. Infelizmente, eu queria respeitar mais colegas aqui, mas são canalhas, são mentirosos, fazem narrativas, tiram foco. O senhor está preso por causa de vacina. Sabe quantas pessoas estão presas no Brasil por causa de vacina? Aliás, existem outros órgãos, outros poderes, que inclusive devolvem helicóptero para traficante, sai pela porta da frente, mas o senhor está aqui preso. Quanto tempo o senhor está preso? Longe da tua família? 114 dias. 114 dias. E traficante, que é pego com cocaína, com metralhadora, com fuzil, liberam na audiência de custódia dizendo o seguinte: ai, não me deram copinho d'água, ai, me amarraram, não tinha algema, me amarraram com corda, direitos humanos. Processo policial. Ok? Vou continuar. O senhor sabe que dia 18/10, o atual presidente da República, um ladrão, segundo Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, falou agora, esses dias, numa entrevista: Lula nunca foi inocentado. Por uma questão territorial, eliminar as provas para soltá-lo para a presidência da República. O ministro, né, Jorge Seif, senador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, uma vergonha. Um ladrão, que atualmente ocupa a cadeira de presidente da República, escreveu uma carta para os cristãos do Brasil, para os evangélicos do Brasil. Sabe o que o canalha fala na carta aos cristãos? Um trecho: outro compromisso que assumo, fortalecer as famílias para nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Nós queremos nossa juventude nas escolas, na iniciação profissional. Canalha, mentiroso. E sabe quem é o pai da mentira, segundo a minha Bíblia Sagrada? É o Satanás, pai da mentira. Carta aos brasileiros, dia 18/10. Está aqui também, pode procurar aí. Outro trecho da carta do mentiroso, ladrão. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena, em todas suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. Meu compromisso sempre foi e será com a sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto. Sabe o que diz no artigo 49 do anexo 2 da portaria do Ministério da Saúde, que a Anísia Andrade assinou, ministra dele? Legalização de aborto e de droga. Mentiroso, vagabundo. Vamos continuar. Tem uns caras aqui, presidente, descarados,
que se elegeram, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu sou lavajatista, viva Sérgio Moro. Sou soldado do Moro. Aí chega aqui, senta nessas cadeiras, desce o pau no presidente Bolsonaro, terraplanista, não sei nem que bosta é essa. Eu sou terraplanista? Não, olha, é tanta sacanagem absurda, é por isso que eu falo, Flávio, isso aqui é a CPI do circo, a revanche, a vingança, infelizmente, onde eles, que são maioria aqui, ninguém assinou a CPMI. Ninguém assinou. Se não fossem as imagens da CNN, que pressionou esse governo descarado, que compra parlamentar para tirar o nome da CPMI, não teria isso aqui, né? Mas esses que se elegeram com o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, lavajatistas, soldado do Moro, nas próximas eleições, tic-tac, tic-tac, não voltarão para essa casa, porque o povo está aprendendo e se politizando. Tenho 2 minutos ainda. Por último, e falo agora com profunda tristeza no coração, quero te falar que tive uma educação militar, porque meu pai é militar como o senhor. E o senhor sabe por que o povo brasileiro está com repulsa das Forças Armadas? E eu lamento isso, tá? Eu ando esse Brasil inteiro, falo com centenas diariamente aqui ou no meu estado de Santa Catarina. Primeiro, as pessoas me dizem, tá, coronel, que o relatório das Forças Armadas sobre as urnas demonstravam fragilidade. E as Forças Armadas foram ignoradas pelo TSE e nenhuma das sugestões foram acatadas. E as Forças Armadas se calaram e se submeteram. Aí começou já o povo ficar meio brabo, pensando que as Forças Armadas era braço forte, mãos amigas, e agora chamam de frouxas armadas, né? Segundo, com base nas manifestações durante as eleições, para onde Bolsonaro ia era multidão, mito, mito, mito. Para onde o ladrão ia, era vazio, segurança, não tinha ninguém, ovo, vaia. Então, quando abria a urna e tinha mais voto para um lado que o outro, aí o povo falou, não é possível. Onde o cara vai é motociata, é povo, é abraço, é riso, enfim. Então, essa é uma segunda questão. Terceiro, coronel, que as pessoas foram para os quartéis manifestarem sua indignação com os resultados. Estavam falando, o que aconteceu? Não é possível. Estavam pedindo, Forças Armadas, vocês fizeram o relatório, mostrou fragilidade. Realmente, isso é uma realidade, nós não podemos negar. E por último, com o retorno do ladrão à presidência, as Forças Armadas que não permitiram que as PMs dissuadissem as multidões, depois o general Dutra, canalha, covarde, falando com o presidente Lula, eu admiro muito o senhor, não, amanhã nós vamos ajudar a prender patriotas. Eles não deixaram as pessoas irem para suas casas e depois o exército brasileiro ajudou esse desgoverno a prender inocentes, que muitas vezes até hoje não tem acesso ao seu processo. Então eu lamento muito, né, que meu pai, que serviu o exército de Caxias e tinha orgulho disso, hoje, no que as Forças Armadas brasileiras e o Exército brasileiro está recebendo da população, é justíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Com a palavra, o senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, relatora, sargento dos Reis, doutor Ronaldo Braga. Presidente, eu ia começar a falar, mas eu acabei de receber aqui um alerta no meu telefone com a notícia da CNN. Eu acho que a gente tinha que convocar o Alexandre de Moraes aqui. Moraes convida especialistas e hackers do bem a testar segurança nas urnas. É golpe, é golpe, é golpe. É hacker, é golpe. Assim, 2 pesos e 2 medidas, né? Sentou aqui há poucos dias